Há 20 anos, o Rio Grande do Sul colhia algo em torno de 18 milhões de toneladas de grãos. Hoje, o estado é o terceiro maior produtor do país, com 36,7 milhões de toneladas. A safra gaúcha deve chegar em 36,7 milhões de toneladas de grãos. Sobre os desafios da produção, a gente conversa agora com o superintendente do Ministério da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, o José Kleber, que fala com a gente agora exatamente sobre essa situação. Muito obrigado, superintendente, por falar conosco. Qual que é o cenário hoje, né? A gente está vendo uma safra ainda desafiadora, uma estiagem, né? Hoje até o governador falou dos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos, pelo menos 7 o clima acabou interferindo de uma forma severa na produtividade. Como é que o Ministério enxerga isso? O Ministério acompanha com bastante atenção, né? E felizmente nos últimos dias as precipitações que ocorreram no Rio Grande do Sul fizeram com que esse quadro deixasse de se agravar, né? A nossa expectativa e o levantamento último que a Conab distribuiu aponta uma redução pequena na produção da soja, um aumento também não muito grande na produção de milho. O arroz, que aqui no Rio Grande do Sul é irrigado, né, e que alcança em torno de 950 mil hectares, vai ter certamente uma produtividade excelente, né? O trigo nós já concluímos a colheita. Então, neste ano, nós, ao contrário do que se imaginava e da preocupação que se tinha lá no final de janeiro, início de fevereiro, agora a sensação é de um certo alívio, né? E por conta dessas precipitações que ocorreram especialmente ao longo do mês de fevereiro. Nós monitoramos essa situação, na verdade, desde dezembro, quando o Instituto Nacional de Meteorologia produziu uma nota técnica alertando para essa possibilidade da estiagem. Isso foi uma preocupação da gestão do Ministério da Agricultura em alertar as entidades de representação dos agricultores, as instituições de assistência técnica, para que, de alguma forma, adotassem um manejo, né, que reduzisse, então, essas possíveis perdas. E, ao mesmo tempo, intensificando o monitoramento climático, né? Então, efetivamente, nesse ano, a situação está um pouco contornada. Mas é uma preocupação, como tu disseste, né, que o Rio Grande do Sul se situa numa região que sofre múltiplas influências, né? Na região de clima temperado, das correntes que vêm da Amazônia, mesmo do Chaco, do norte da Argentina, e muitas vezes elas predominam uma ou outra e acabam determinando situações como nós enfrentamos nos últimos anos, inclusive de estiagem. Então, o que o Ministério da Agricultura está trabalhando em termos estruturais, em conjunto com a Embrapa, é de trabalhar proposições de tecnologias que aumentem a resiliência da produção agropecuária, que nós continuemos com essa produção relevante, né, expressiva, mas que aumentemos a capacidade de armazenamento de água do solo, que repensemos o manejo da água, né, para que as propriedades não sofram tanto com essas alterações climáticas que já são uma realidade, né? Um ponto interessante é a questão da otimização desses recursos hídricos. Inclusive, aqui na abertura da Expo Direto, o governador Eduardo Leite informou sobre o investimento ainda mais na reservação, na construção de açudes, uma simplificação para isso, mas também é importante a gente lembrar dos recursos, né? O governo acabou tendo um corte, né, dos recursos agora do Plano Safra, liberou por meio de uma MP4, mas ainda tem um valor ainda para ser disponibilizado. Como é que o governo também olha essa questão de disponibilizar esses recursos ao produtor que precisa, não só para a questão da safra agora, atual, na seguinte, mas também para a questão de investimentos, né? Principalmente na questão da água, que é um fator preponderante aqui para o produtor gaúcho? Vamos lá. Primeiro, em relação aos recursos, né? Plano Safra, em 2023, ele fez 20 anos. O primeiro Plano Safra foi 2002, 2003, ano agrícola, né? Naquele ano foram liberados 21,7 bi. Isso atualizado hoje dá 120, 130 bilhões de reais. O nosso Plano Safra deste ano, 23, 24, ele supera os 400 bilhões de reais. Então o governo vem ampliando o volume de recursos
o conjunto dos governos nos últimos 20 anos vem ampliando o volume de recursos disponibilizado para os agricultores. E hoje pela manhã conversava com o superintendente de agronegócios do Banco do Brasil no lançamento. Ele disse que o impacto desta limitação que houve ali no final de fevereiro, ele foi zero. O Banco do Brasil continuou contratando, foram apenas alguns dias, né, que se comunicou a interrupção, mas acabou se conseguindo resolver rapidamente. Então não houve esse impacto, né? E o governo certamente agora, a expectativa é que haja nessa semana, na próxima, a aprovação da lei orçamentária anual e com isso uma tranquilidade na execução dos recursos do Plano Safra, né? Então se tem medidas que já são clássicas, o Pró-Irriga, por exemplo, né? Mas uma questão a destacar irrigação é um dos componentes. Segundo o estudo da Agência Nacional de Águas, o potencial de irrigação no Rio Grande do Sul é para 1.800.000 hectares adicionais. Isso não cobre a lavoura do Rio Grande do Sul. Por isso que nós insistimos em mudanças também no manejo para nós aumentarmos a capacidade de reservação no solo, né? E que a água que precipite nós tenhamos condições em termos de aumentar a matéria orgânica, práticas de manejo física que aumentem a absorção dessa água, para que integrados também com a irrigação sejam suficientes para continuar garantindo a relevância da produção agropecuária do Rio Grande do Sul. Hoje, durante a abertura, também a gente viu a presença de diversas autoridades, né? A gente não sentiu a falta de alguns, né? Como o ministro Fávaro, também do MDA. Como é que o MAPA vê isso? Como é que vocês estão vendo essa ausência que foi notada aqui para os produtores também? Na verdade, o governo ele tem um compromisso com a agricultura, com os agricultores, mas o governo federal ele atende a agenda dos 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, né? Então o ministro esteve aqui em 2023, esteve em 2024. A ausência física dele aqui não significa uma ausência de compromisso, que é um compromisso pessoal que o ministro sempre reitera, é um compromisso do governo, que o presidente Lula cobra de todos nós, que tenhamos esse compromisso em fazer a nossa parte para que a produção agropecuária brasileira siga relevante, né? Mas vocês acompanharam também que na semana passada, na quinta-feira, o governo anunciou um conjunto de medidas para baratear os alimentos, né? Para reduzir o ímpeto da inflação de alimentos, que no ano passado foi quase o dobro da inflação da economia. Então isso é algo que impacta o conjunto da população e o ministro então permaneceu em Brasília dando atenção ao detalhamento dessas medidas que atingem, como eu disse, o conjunto da população. Mas não reitero, né, falta de compromisso com a agropecuária. Mas momentaneamente, infelizmente, né, ele precisou ficar em Brasília para trabalhar essas questões. Essa situação é delicada, só para encerrar, em relação à importação, né, corte aí dos impostos para produtos importados. Isso de alguma forma pode afetar o setor agropecuário ou não? Porque foi visto aí, dividiram opiniões, né? Sim, sim. Na verdade, a gente observa assim, muitas vezes se fazem avaliações que parece que o governo toma uma medida e se ausenta do processo, né? Nós temos, no âmbito do Ministério da Agricultura, uma Secretaria de Política Agrícola, o MDA também tem uma estrutura, o Ministério da Fazenda também tem, o governo, na Casa Civil, tem uma área competente que acompanha isso. Então, essas medidas foram adotadas e serão monitoradas, porque, como eu disse, a preocupação são duas, essencialmente: garantir as condições para que a agropecuária siga pujante e a população brasileira tenha acesso à alimentação, né? E o governo vai monitorar. Se eventualmente algum efeito houver, né, o governo vai ajustar esse conjunto de medidas, né? Porque essa avaliação muitas vezes parece que, mal comparando, num jogo de futebol, o técnico escalasse e não fizesse mais nenhuma alteração ao longo dos 90 minutos. Isso não acontece, não é a vida real. Se faz uma escalação, se adota um conjunto de medidas, se eventualmente o técnico verificar que é necessário mexer no esquema tático, enfim,
substituir um ou outro jogador, isso vai ser feito, né? Desculpe a comparação assim, mas é para nós termos essa compreensão. Então o governo adotou as medidas, vai seguir monitorando para garantir a segurança, a lucratividade dos agricultores e reduzir o impacto inflacionário na alimentação da população. Perfeito. Kleber, muito obrigado pela sua participação, uma ótima Cotrijal. Uma satisfação estar aqui com vocês da Terra Viva, conversar com todos e sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Direto de Não Me Toque, Pedro Costa.